A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com o Padre Rosenildo Pereira. Tem muita gente. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: é ele o Messias. Mas alguns objetavam: porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então, os fariseus disseram-lhe: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, continua o dilema quando Jesus está no templo, na festa das tendas. O evangelho de ontem falava que Jesus foi para essa festa e ele continua lá. E aí a controvérsia: quem realmente é Jesus? O texto, mesmo pequeno, nos traz dois episódios muito distintos. O primeiro até o versículo 44 e o restante um segundo episódio. Estão ligados por esse momento que alguns são contra, alguns criticam essa ideia de Jesus ser o Messias, simplesmente pelo fato dele ter vindo da Galileia. As palavras de Jesus criam uma impressão na multidão, gerando uma discussão. Alguns dizem que Jesus, na verdade, é o profeta anunciado por Moisés, que nós vemos no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Outros dizem é o Messias, mas aqueles que são contra, os objetantes, ao contrário, opõem, dizendo da origem Galileia de Jesus. E assim, eles dizem que da Galileia não pode vir profeta. E diz que o Cristo, o Messias, vem de Belém, da estirpe de Davi, da casa de Davi. Mas nós sabemos que Jesus nasceu em Belém e foi criado na Galileia. Ele é da estirpe de Davi. Os judeus, os fariseus não sabiam disso. O evangelista não responde essa questão, porque os cristãos sabem.
sabem de onde Jesus vem. E a contenda assim termina, como sempre, uma tentativa de violência. O segundo episódio nos fala dos guardas, primeiro, que chegam até os fariseus, até os chefes, e não cumpriram as ordens de prender Jesus. Então agora, esse segundo episódio é no âmbito mais estrito. Então, motivo dessa volta dos guardas, com as mãos vazias, e acusação por parte dos fariseus, e também dizendo que eles se deixaram ser enganados. E aqui a figura novamente de Nicodemos, aquele que esteve com Jesus. Nicodemos, ainda com medo, tenta defender Jesus, se faz advogado do Cristo e usa a lei. E a lei não pode prender alguém sem escutar, sem saber o que ele fez. Mas eles ignoram. Os fariseus, que é o desprezo, são orgulhosos, decidiram já acabar com a vida de Jesus. Irmão e irmã, nos aproximamos assim da Semana Santa. Cada vez mais o Evangelho nos leva a esse confronto, nos leva às consequências de Jesus, assumir publicamente que é o Cristo. Que nós possamos assumir a nossa fé com verdade, dando testemunho. Deus abençoe você, todos os seus. Deus que é Pai. Proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Vem, insista todo dia.